vocês abrirem sua Bíblia juntamente comigo, o Evangelho de São Lucas, capítulo 7. Lucas capítulo 7, versículo 11 até o 17. Passagem bastante conhecida, né? Nós vamos ler e meditar juntos aqui durante alguns minutos sobre o que o Senhor tem para falar conosco, sobre o que podemos aprender com as histórias bíblicas, os relatos da vida de Jesus, o nosso grande mestre, o mestre por excelência. E nós vamos aqui caminhando juntos e degustando a maravilhosa palavra do Senhor. Todo mundo achou? Lucas 7, 11. Leiamos a palavra do Senhor, que nos diz assim, o título na minha NVI fala: Jesus ressuscita o filho de uma viúva. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim. Tem gente que faz até piada, né, com esse nome, né? A viúva de Naim. Aí tem gente que acha que é a viúva do cara que morreu, que era chamado Naim, né? Mas é o nome da cidade, né? E com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Quero que você guarde bem aí na sua mente, no seu coração, essa grande multidão. Versículo 12. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva. E uma grande multidão. Multidão e multidão. E uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chores. Depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que o carregavam pararam. Jesus disse: jovem, eu digo, levante-se. O jovem sentou-se e começou a conversar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvaram a Deus. Um grande profeta se levantou dentre nós, diziam eles. Deus interveio em nosso favor, em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se e por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Para a gente introduzir a nossa reflexão, eu vou falar sobre um caso que aconteceu há muitos anos e ficou isso gravado na minha memória. E esses dias, estudando esse texto, o Espírito Santo me levou a lembrar. Nós vamos falar sobre multidões aqui nessa noite, sobre um acontecimento triste, grave, que aconteceu e marcou o nosso país, no mundo do futebol. No dia 20 de agosto de 1995, é como se eu estivesse vendo hoje, uma cena de selvageria, atrocidades, no jogo do São Paulo contra o Palmeiras. Naquela época no Pacaembu, os irmãos lembram, estava em reforma, e teve uma confusão no final do jogo, e aquela multidão que estavam ali descobriram aquele monte de entulho, de paus e pedras, e todos foram ali invadiram aqueles entulhos e se armaram com um pedaço de pau, pedra, e foi uma pancadaria terrível. E naquelas reportagens ao vivo, e depois ficou passando durante meses e meses, me marcou muito um jovem de 16 anos, um adolescente, sobrenome dele Gasparini. Vocês vão lembrar disso. A câmera pega aquele jovem correndo, tentando fugir do meio daquela pancadaria, já com traumatismo craniano. E ele corre cambaleando, você vê que ele já está sem equilíbrio, cai, levanta e
com as mãos e se levanta novamente, continua tentando correr, desequilibrado. Quem olha acha que ele está bêbado e ele vai desequilibrado, vai e bate de frente com o rosto no alambrado e cai. Vem alguém tentando puxar ele mais pesado e as pedradas comendo, o rapaz solta ele e o abandona. E uma semana internado em coma. Depois de uma semana é declarado a morte cerebral daquele jovem. E a família resolveu doar os seus órgãos. A princípio não, depois mudaram de ideia e resolveram doar os órgãos daquele adolescente. Resultado final, placar final desse jogo. Mais de 100 pessoas feridas. Um adolescente morto. Uma família destruída. Que dor. E aí eu comecei a meditar sobre o encontro de multidões. Aqui a gente acaba de ver um relato, se você for na internet você vai ver. O encontro de duas multidões opositoras. Eu não estou falando aqui mal do esporte. Não, eu estou falando isso, o mal no coração do ser humano. Porque o jogo, o futebol não tem nada a ver com isso. Mas a maldade no coração do ser humano. E aqui a gente vê o encontro de duas equipes, de duas multidões, hoje a gente chama de tribos, né? Aí tem as tribos urbanas, de dois conjuntos de pessoas que se encontram, se enfrentam como adversário. E o resultado é um resultado triste. Há poucos dias também teve uma jovem que faleceu, né? Aí também estouraram a garrafa, voou um caco, pegou justamente na jugular, a moça faleceu. E nós acabamos de descrever esse encontro e seus resultados. Analisando de forma bastante rasa até aqui nessa noite, me parece, a gente vendo um pouco a história da humanidade, a gente vê nessa questão de disputa, nessa questão de campeonato, de tentar ver quem vence, quem ganha, me parece que não é o suficiente, que a grande chave do negócio não é apenas ser campeão, não basta apenas eu ganhar o troféu, minha equipe ganhar o troféu, não é o suficiente, isso não é o tudo, ganhar um título, não, sabe o que eu percebo? Que o mais importante de todo essas disputas é eu ver o meu adversário derrotado. Isso que parece que é o que mais motiva, é o que mais dá prazer, é o ganhador, o vencedor, tripudiar sobre o seu adversário. Parece que a grande charada, que o grande regozijo não está em mostrar que é melhor, que a performance foi melhor, que a atuação foi melhor, não. O que dá mais excitação é humilhar o adversário, porque senão não tem graça. Então a gente vê na história, na maioria dos casos, a gente vê no outro dia as piadas, né? Eu estou falando de futebol aqui, mas tem tantas coisas aí que acontecem, que a gente vê piada, que a gente vê, né, tantas coisas, que zombarias, tentando pisar em cima daquele que é diferente das suas ideias, dos seus ideais. Não basta apenas provar que é o melhor. O grande barato é tripudiar em cima do outro. E quando eu falo do outro, eu estou me referindo ao outro de mim mesmo, ser humano, o outro igual a mim, o meu próximo, o meu irmão. Lá no meio do time, tem pessoas, pode ser que tenha até parente meu no meio lá. E eu, quando estou falando de opositor, de adversário, eu estou me referindo ao outro de mim mesmo, a um ser humano que também sente dores, que tem família, como essa mãe aqui que perdeu e chorou a vida do seu filho. E isso nos entristece.
a ver o mundo caminhando nessa situação. Mas nessa hora eu quero convidar vocês a analisarem comigo o texto que acabamos de ler. Eu improvisei aqui, porque na hora de imprimir hoje, o sermão estava dentro do computador e o computador pifou. Quase que eu ligo para o pastor 5 horas e falo: pastor, te vira aí porque não vai dar não. O sermão não está na memória, está tudo no computador, não consegui imprimir de jeito nenhum. Aí eu sentei na mesa, orei, falei: Deus, traz a memória aqui alguma coisa, porque em cima da hora não dá. E aí, irmãos, eu quero convidar vocês a gente meditar um pouco nesse texto. Jesus, depois de curar o servo do centurião, se você vê na sequência aí, o capítulo anterior, Jesus, ele deixa Cafarnaum, que dá mais ou menos a caminhada de aproximadamente um dia, até a cidade de Naim. E naquele momento, naquela ocasião, naqueles dias, Jesus era popular, era pop. Jesus fazia parte da cultura, Jesus era judeu e as pessoas andavam atrás dele. Então nós lemos aqui que uma multidão acompanhava. E a gente começa a entender a multidão do mundo do futebol, e essa multidão aqui que acompanha Jesus. E aqui nós lemos que uma multidão acompanhava o Senhor. Eles queriam ver, eles queriam ouvir Jesus, eles buscavam cura, eles buscavam libertação, eles buscavam saciar a sua alma, ouvir do reino dos céus, ouvir os sermões, eles buscavam cura, eles buscavam, tudo que trazia esperança àquele povo que estava nas mãos dos romanos. Então Jesus era procurado, Jesus era seguido por multidões, por isso que quando ele precisava orar de um momento exclusivo com o Pai, ele tinha que correr para os montes, se fugir para o meio do mar, porque a multidão apertava Jesus. Então Jesus está se direcionando à cidade de Naim e uma multidão o acompanha. E aí eu pergunto aqui nessa noite: será que foi por acaso que Jesus foi para Naim? Não, irmão, Jesus não dá um passo, não se move em sentido nenhum por acaso. Não, Jesus faz tudo planejado. Jesus tinha um encontro com aquela vida, com aquela viúva que sofria, que chorava a morte do seu filho. E aí, Jesus entrando na cidade de Naim, uma grande multidão o seguia. Quando eles se aproximavam da porta daquela cidade, encontra outra multidão que vinha saindo. Veja bem, tenta imaginar aí, Jesus vindo com a sua tropa, com a sua tribo, com sua multidão. Parece aquelas brigas de vila, a vila de cima contra a vila de baixo. E Jesus vinha, aquela multidão seguindo ele, e na porta daquela cidade encontra com outra multidão que ia saindo. Só que vejam bem, duas multidões totalmente diferentes naquele encontro, naquele momento. Uma multidão acompanhando o enterro daquele jovem, aquele único filho daquela viúva. E o povo se lamentava com ela e chorava junto com essa mãe. Ambiente de tristeza, ambiente de choro, de luto. Observe a diferença no encontro dessas duas multidões. Lá no estádio se encontraram e o pau quebrou. Prejuízo. Aqui a gente vai ver a multidão de Jesus quando encontra-se com outras multidões. A multidão que acompanhava Jesus estava feliz, esperançosa, ouvindo os sermões do Messias, vendo os milagres, sendo curados, alimentados. Agora encontra uma multidão triste e desconsolada. Já pensou nesse encontro, nesse choque? Essa viúva chorava, irmãos. A gente já fala, viúva. O marido já tinha morrido.
E agora no versículo 14 a gente entende, Jesus fala que é um jovem. A gente entende que esse menino, mais ou menos aí talvez por 20 anos, um jovem, morto. Não é a idade de morrer. O correto, né, a naturalidade da vida é os pais enterrarem os filhos. Imagina o coração de uma mãe, já viúva, e agora o seu único filho morto, seguindo para ser enterrado. A gente está falando de uma época que não tinha INSS, que não tinha pensão, que mulher não tinha emprego igual hoje, mulher não trabalhava fora. Essa mulher estava sentenciada a viver de favores, essa mulher estava sentenciada a viver de esmolas. Essa mulher estava desprotegida, ia viver numa casa sem a proteção de um marido, sem a proteção de um filho, de uma figura masculina dentro da sua casa. Qualquer um poderia invadir, bater, roubar, saquear, porque a impressão que dava a mulher naquela época, né, era uma civilização um tanto que machista. Então a gente começa a entender a situação dessa mãe. Jesus se compadece dela e Jesus fala assim para ela: não chores. A gente vendo assim por cima dá a impressão que Jesus até foi meio grosso com a mulher, né? Cala a boca, mulher, não chores. Chorando em cima do caixão do seu único filho, e Jesus manda ela não chorar. Mas essa fala de Jesus, não chore, você vai entender com o que eu vou dizer. Sabe quando o teu filho, quem não é filho, quem não tem filho já foi filho, sabe quando o filho cai, machuca, ou bate, ou alguém agride, ou acontece qualquer coisinha que ele vem com um bocão chorando, aí você pega no colo e fala: não chore, papai ou mamãe está aqui. Foi esse o sentido dessa fala de Jesus com essa mulher. Jesus faz essa mulher nanar no seu colo. Jesus dá colo para ela. Jesus abraça aquela vida que sofria, aquele coração enlutado, com a sua voz, e fala: não chores, mulher, não chores, mãe. Isso é carinho de Jesus para com aqueles que sofrem. Jesus para o cortejo, tocando no caixão, e diz: jovem, eu lhe digo, levante-se. O jovem se levanta e começa a conversar. O que será que esse jovem começa a falar? Eu estava num sonho, ou eu estava num lugar lindo, ou mãe, será que, eu acho que nem noção do que aconteceu ele tinha. E aí, como aquela mensagem que eu assisti ontem, imagine só essa fala de Jesus: jovem, levanta-te. Jesus, usando a sua autoridade divina, o poder que emana do Pai, dos céus, e com a autoridade, Jesus fala para o morto não escuta, morto está morto, e Jesus dá a ordem: jovem, levante-se. Imagine, a gente tente imaginar lá no mundo dos mortos, se existe o mundo dos mortos, a correria que foi para devolver essa alma, para devolver esse espírito. Se o espírito estava no céu, se ele morreu salvo, se ele morreu condenado, se ele estava aguardando o juízo final, se ele estava aguardando a ressurreição, o grande trono branco, eu não sei. Eu só sei que onde estava guardado a alma desse jovem, tiveram que dar conta. Depressa, o mestre chama, vai lá, José, Rafael, não sei, pula naquele corpo e te coloca de pé, porque o mestre manda. E no mesmo instante aquele jovem senta e começa a conversar. Que coisa maravilhosa! Esse é o Jesus que nós servimos. Esse é o Jesus que está aqui conosco nessa noite. Esse é o Jesus que se compadece com aquele que sofre.
Talvez você tenha sofrido, chorado, você que me escuta aqui nessa noite, você que está sentado aí, você tem amargura no teu coração, prantos, talvez você tenha se lamentado, mas eu quero te dizer nessa noite, Jesus já marcou encontro com a tua vida. A multidão da Abrace aqui está pronta para te abraçar, para te dar colinho, para te carregar no colo, para te dizer: não chores, nós estamos aqui em nome de Jesus e vamos te ajudar. Jesus tem socorro para nós, irmãos. E o interessante é que para Jesus agir, é só no caos, é só no meio da tempestade. Se o garoto não tivesse morrido, nós não estaríamos falando desse milagre aqui hoje, não estaria na Bíblia. Jesus aparece nessas horas, quando nós não temos condição nenhuma mais de fazer nada, quando já está no caixão, quando já está descendo a sepultura. É aí que Jesus chega e mostra o seu poder. Estou olhando o relógio para cá, ela, né? Aquele povo que estava naquele lugar, naquele evento, naquele instante, eles ficam maravilhados, eles ficam estarrecidos, eles ficam esbabacados, é assim que se fala, não sei, eles ficam de boca aberta, eles ficam abismados com aquilo que eles veem. E a palavra diz que eles louvaram a Deus. Naquele momento, tenta imaginar, naquele encontro, aquelas duas linhas que se encontram na porta da cidade, no momento desse milagre, acontece uma fusão de sentimentos. Aonde Jesus chega, aonde a multidão de Jesus chega, existe fusão. Aonde tem tristeza, chega alegria. Aonde tem morte, chega a vida. Aonde tem falta de esperança, chega a esperança. Aonde tem tristeza, a alegria chega. Eram duas multidões, e nesse encontro, promovido e provocado por Deus, por Jesus Cristo, as duas multidões se tornam uma multidão em Cristo Jesus. A alegria toma espaço, a atmosfera no ambiente é transformado, é mudado. Aquelas pessoas que estavam chorando, elas começam a sorrir. Inacreditável, imagina o que acontece. Eu tento imaginar como foi o alvoroço naquele lugar. O jovem pular do caixão e Jesus entregar e devolver ele para sua mãe. Eu creio que naquele momento houve conversões, houve grandes coisas no meio daquelas duas multidões. E aí a gente vê Jesus transformando vidas, Jesus transformando histórias, Jesus transformando talvez destinos. E a gente está aqui no mês de setembro, né, falando sobre depressão, sobre esse cuidado nas emoções. E eu vejo aqui Jesus tratando as emoções daquela viúva. Talvez eu não consiga entender, ninguém conseguiu entender, mas Jesus, aquele que sonda o coração, ele já sabia que aquela mulher não ia suportar. Talvez Jesus já sabia que aquela mulher iria entrar em uma depressão profunda, melancólica. Ou talvez ele já sabia que aquela mulher fosse chegar até o suicídio. Jesus, com carinho, já trata daquela vida antes. Irmão, Jesus é maravilhoso demais. Eu imagino a vibração daquela multidão. Eu prestava serviço no Sonda, no supermercado Sonda, que fica ali na rua Turiaçu,
do lado do Palmeiras. Só que era antigamente, quando era um shoppingzinho pequeno, agora derrubaram, então um negócio gigante, agora o shopping, né, Bourbon, era um shoppingzinho ali, Bourbon era miudinho, desse tamanho, ninguém ia lá, e tinha o que segurava lá, era o supermercado Sonda no piso de cima, e era parede com esse Palestra Itália. E tinha dia de sábado que eu estava trabalhando lá, irmãos, e logo quando eu comecei, eu não sabia que estava tendo jogo, porque a gente chega de manhã, entra para dentro e não sabe o que está acontecendo lá fora. E eu estava trabalhando, eu escutei um barulho tão grande, só quem vai ao estádio, nunca fui, eu estive perto, um barulho tão grande que eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Parecia que a loja ia desabar. Os caras falaram, foi gol, é o pessoal vibrando. E às vezes a gente sentado no banco da igreja, o irmão fala, olha, Jesus fez um milagre na minha vida, e a multidão, Jesus ressuscitou, Jesus me deu vitória, conta outra aí. Fazendo essa comparação aqui de multidões, sabe? Nessa narrativa aqui, Jesus nos mostra o grande amor do Pai por aqueles que sofrem e choram. Já caminhando para o final aqui, irmãos. Na multidão de Jesus não há competição, mas sim cooperação, amor e graça. Dá para fazer até aqui um paralelo, né? Competição e comparação. Na multidão de Jesus, essa multidão que nós fazemos parte, não existe competição, mas sim cooperação. E uma pergunta aqui para nós ficarmos refletindo, remoendo durante a semana, uma lição de casa, até o próximo culto, até no próximo domingo a gente chegar aqui para ouvir a próxima palavra. Qual a multidão que você tem seguido? Qual a multidão que eu tenho feito parte? Qual a multidão que eu, Paulo, pertenço? Que multidão nós temos seguido? A multidão que segue Jesus, seus interesses é o céu, sua nacionalidade é do céu. A multidão de Jesus, o senso de pertencimento à multidão de Jesus, a identidade dessa multidão de Jesus é do céu. Quem nasce no céu é o quê? Celestino? Filho de Deus. Nós temos uma identidade do céu, nosso RG é do céu. Os nossos interesses estão no céu, os nossos sonhos, os nossos anseios, as nossas aspirações estão no céu. A gente está falando de multidão, de tribos urbanas, nós fazemos parte dessa tribo de Jesus. Jesus era da tribo de Judá. E essas tribos, elas se aglomeram, elas se juntam a partir de motivos comuns, a partir de regiões geográficas em comum, a partir de cultura comum, a partir do próprio idioma se forma, né, as culturas, se formam os povos, os bairros. A gente está falando aqui de futebol, mas tem aquela galera, a multidão do rock, por exemplo, tem a multidão que coleciona carro, que coleciona sei lá o que, figurinha, tem as multidões aí do basquete, tem as multidões aí que gostam de curtir a noite, tem os que gostam de forró, e aí eles conversam, eles trocam figurinha, eles têm grupo de WhatsApp, eles falam a mesma língua, é o mesmo interesse, eles marcam os seus encontros, seus points, eles discutem, eles promovem excursões, eles falam, eles têm os mesmos ideais, o mesmo senso comum, o senso de pertencimento. Às vezes o cara não é nada, se acha um Zé Ninguém, um ninguém, e acha sozinho, ele procura uma turma para fazer parte, para se sentir alguém. Ele faz parte lá do torneio da escola, ou faz parte sei lá do que, das pessoas que gostam de azul, faz parte dos que gostam de verde, e assim se juntam as tribos, até urbanas aqui no nosso contexto. E nós que nos dizemos cristãos, nós pertencemos à tribo de Jesus, à tribo do leão de Judá. Então nós precisamos ser
pertencer e parecer com Jesus. E Jesus deixa muito claro aqui os interesses do seu reino, a qual nós queremos ir. Qual é a lei áurea, a constituição do país celestial, da Nova Jerusalém, a constituição federativa, não é assim? A lei fundamental e suprema do país de Cristo é a lei maior, é essa: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. O Evangelho de São João, capítulo 13, versículo 34 em diante. Eu gosto muito daquela música antiga, só quem é do meu tempo vai lembrar, acho que é do Diante do Trono, coração igual ao teu, alguém lembra? Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. E aí fala assim, ó: ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão, enche-me. Eu meditando nessa palavra aqui, eu lembrei dessa música, irmãos. Nós precisamos pedir cada dia para Jesus, para que nós possamos enxergar por trás das lentes de Jesus a aflição daqueles que choram, tantas pessoas que estão agonizando ao nosso lado. Nós precisamos olhar para as pessoas com os olhos de Jesus. Nós precisamos perdoar com o mesmo perdão que Jesus iria perdoar aquela pessoa que me ofendeu. O pecado do meu irmão, eu deveria perdoar ele com o mesmo perdão de Jesus. Aquele que falou naquela circunstância: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Esse é o coração de quem pertence à multidão que vai morar no céu. Exercer nossa cidadania, nossos deveres. A Igreja Abrace tem feito isso. É o perfil da nossa igreja. Mas e eu como indivíduo, na minha particularidade, no meu dia a dia? Será que eu olho para as pessoas das multidões e passo por aquele que está sofrendo ao meu lado, no meu trabalho, e às vezes eu não tenho não dou a mínima importância de pelo menos convidar para vir no culto? Pelo menos dar um endereço, pelo menos mandar lá no grupo da empresa ou no particular dele o link da igreja: olha, assiste o culto, pelo menos à distância. Jesus tem uma palavra para o teu coração, Jesus quer mudar a tua vida. Eu, como cidadão do céu, o que eu, Paulo, estou fazendo? Qual a minha atuação, eu como indivíduo, no meu ambiente? Jesus compara muito as pessoas nos seus evangelhos, pessoas como terra, não é assim? Como coração, como terra, ser humano feito do pó. E Jesus faz essa comparação em diversas passagens. E aí eu me lembrei do Gênesis capítulo 1, versículo 2, e o Espírito de Deus pairava sobre a terra estava em desordem, um caos, escuridão total. E quantas vezes nós passamos por pessoas que são verdadeiras terras secas, terras duras, corações duros, precisando de Jesus. Essa semana alguém me comentou sobre um colega de trabalho: mas que pessoa terrível, amargurada, triste. Essa pessoa já vive armada, você fala bom dia, ela já pergunta bom dia por quê? Trata todo mundo na pancada. Isso é uma crente falando para mim. E aí ela me falou umas coisas que me magoou, eu chorei, acabou com o meu dia. Eu falei: irmã, eu conheço ela, é uma pessoa que precisa de Jesus, precisa de muita oração. Ela olhou assim para mim e falou: é mesmo, né? Aí hoje ela estava conversando com ela. Então às vezes a gente cruza o caminho de tantas pessoas que estão com o coração seco, terra rachada, precisando da água da vida, e nós temos essa fonte que jorra
no nosso coração e nós somos tão mesquinhos que não partilhamos, que não compartilhamos dessa água com o nosso próximo. E Jesus nos entrega essa reflexão aqui nessa noite, que nós possamos ser como Jesus, nos compadecer das viúvas, dos órfãos, daqueles que estão na cadeia, daqueles que estão na esquina pedindo esmola, daqueles que estão em situação de desespero, que nós possamos vestir a nossa camisa, abraço e ir para cima dessas pessoas e causar fusão de sentimento e jorrar essa água e limpar toda dor, toda ferida, toda amargura e transformar essas terras em desordem em terra produtiva, em terra com vida e vida para a glória de Deus. Talvez eu falo com você que nessa noite está aqui conosco, ou você que nos ouve, eu já me senti assim. Talvez você tenha andado até no meio da multidão de Jesus, mas tem se sentido só, tem se sentido desamparado. Como eu falei aqui, nós estamos no mês de setembro, um mês que fala sobre o tratamento das emoções. Eu quero dizer para você, meu irmão, que você não está sozinho, nem você é obrigado a carregar o peso sozinho. Está talvez, não sei aqui porque eu estou falando isso, mas talvez você carregar essa bagagem só. Não divida com o seu irmão. A gente tem sempre o irmão mais próximo, não é assim, pastor? Na excursão, quando a gente sai no busão, na hora de voltar, alguém está sentindo falta de alguém aí, você nunca lembra de todo mundo, mas sempre aquele que está sentado no banco, aquele que convive, aquele que toma lanche, vai falar, falta fulano, está aqui, ó, do meu lado, não está aqui ainda. Então a gente sempre tem aquele que está do nosso lado, em que você confie, converse, divida suas dores, primeiro para Jesus, mas aquele irmão que você tem afinidade, aquele irmão que pode ser um conselheiro, aquele irmão que pode ser um mentor, inclusive, lógico, o nosso pastor, a Renata, estão aqui à disposição para conversar conosco, para nos aconselhar, para tratar do nosso coração e das nossas dores. Então não sofra sozinho, não caminhe sozinho. Se você está aqui nessa igreja, ou em qualquer outra igreja, eu estou falando na igreja agora universal de Cristo, procure ajuda, não se isole, não se afaste do aprisco, não dê uma ovelhinha que saiu fora e afastou das 99, não vai pelas veredas, pelos caminhos tortuosos, não, se achegue. Jesus tem mudança de vida para você, Jesus tem vitória para você, para mim, para todos nós, amém? Que Deus em Cristo nos abençoe, em nome de Jesus.